Opa, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jonas. É, Decidi gravar metade dessa aula porque a gente acabou atrasando, né? Então eu vou gravar a parte final dessa aula aqui de 3 de novembro, onde a gente estava estudando o céu, e vou gravar só essa parte aqui da noite, a parte da astronomia da noite. Tudo bem? Por que que é importante eu terminar essa aula a tempo? Porque a nossa prova, o conteúdo da nossa prova bimestral cai até o final dessa aula, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, vou terminar, vou passar para vocês a matéria da prova. Vocês vão ver que cai até o final desse capítulo, legal? O objetivo vocês já conhecem, né? Vou focar nessa parte final aqui, na astronomia da noite, algumas fases da Lua e algumas constelações também. Muito bem, então, a noite, geralmente, a gente associa com a Lua, né? Mas a gente observa a Lua quase todas as noites. Se vocês começarem a observar, reparar no céu, dar uma olhadinha hoje, por exemplo, vocês vão vendo a Lua nascer, mas ela nem sempre está lá à noite, porque a gente sabe que o Sol tem a ver com o dia, mas a Lua não tem a ver com a noite, porque tem noite sem Lua e tem Lua de dia junto com o Sol também. Vocês já viram essa Lua? É só começar a observar mais o céu. O que a gente sabe é que ela aparece no leste, né, naquele horizonte leste, assim como o Sol e todos os outros astros nascem no horizonte leste, percorrem todo o céu e se põem no horizonte oeste. Mas o horário que ela nasce, isso sim varia, tá? Depende da fase em que ela se encontra. Então, cada dia a Lua nasce um pouquinho mais atrasada em relação à noite anterior, tá? Dá uma reparada, começa a observar o céu. Então, ela tem um aspecto diferente a cada dia. Se a gente reparar, a cada dia que passa, ela tem um aspecto diferente. Olhando aqui no calendário lunar do mês de novembro de 2020, o mês que a gente está, tivemos uma lua cheia no domingo, tá? Uma lua cheia no domingo. Da fase cheia, ela vai diminuindo, ela vai minguando, ela vai ficando cada vez menos brilhante, até ela desaparecer por completo, que é a fase nova. Da cheia para nova, a gente tem uma fase no meio do caminho, que é essa daqui, onde ela tem um quarto dela brilhante. Metade da Lua está brilhante, ó. Metade visível da Lua está brilhante. E que letra que ela forma? Letra D, de decrescente ou minguante, tá? Então, entre a cheia, que é totalmente iluminada, 100% iluminada, a face visível, até a nova, onde ela está totalmente no escuro, eu não vejo nenhuma face dela iluminada, eu tenho uma fase no meio delas. Essa fase é conhecida como quarto minguante, porque a Lua está escurecendo, cada vez mais escura. E assim ó, ela continua, com o passar dos dias, até desaparecer por completo. Depois da fase nova para a fase cheia de novo, ela vai ter que começar a crescer, ela vai ter que começar a ficar cada dia mais iluminada. Então dá uma olhada até que ela chega na metade do caminho. A metade do caminho entre a nova e a cheia é um quarto, assim como tinha o quarto minguante, mas agora eu tenho um quarto crescente, forma a letra C de crescente. Então, da Lua totalmente no escuro para a Lua totalmente iluminada, eu tenho uma fase no meio do caminho, chamada quarto crescente. Legal? Se eu não me engano, a Lua cheia, totalmente cheia, 100%, vai estar aqui no dia 30, ó. Dia 30. Então, temos aqui as fases. Minguante no dia 8, nova no dia 15, crescente no dia 22 e cheia no dia 30. Vamos para essas datas específicas aqui. Dia 8 de novembro, ela está no quarto minguante, exatamente metade da face iluminada da Lua eu consigo observar, e é aquela metade que forma a letra D de minguante. Dia 15 eu tenho a Lua nova, que é quando eu não vejo a Lua, ela está totalmente no escuro. É uma noite sem Lua, eu chamo ela de Lua nova. Depois, no dia 22, eu tenho metade da Lua de novo iluminada, formando a letra C, de crescente. Então, eu posso chamar de quarto crescente. Dia 30, eu tenho a Lua 100% iluminada. Toda a face dela voltada para a Terra está iluminada. É uma Lua cheia.
Então, passei da cheia, ela vai ficando escura a cada dia, até ela ficar totalmente no escuro. Ela passa por uma fase entre a cheia e a nova, o quarto minguante. Entre a nova e a cheia, eu tenho uma fase que é metade iluminada, que é o quarto crescente, que forma a letra C. Legal? Além disso, uma coisa que a gente tem que saber da Lua é que ela é um corpo iluminado, ou seja, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz solar. Então, a Lua funciona como um espelho, refletindo a luz do Sol. Ela não tem luz própria, sendo chamado na física de corpo opaco. Só que tem outros dois tipos de corpos. Vamos dar uma estudadinha agora aqui no próximo slide. Eu tenho, além do opaco, o translúcido e o transparente. Tá? O transparente a gente está muito mais acostumado. É aquele corpo em que a luz, ao atravessar por ele, não sofre desvios. Então eu vejo como se não tivesse nada lá, como um vidro de uma janela, por exemplo, né? Uma porta de vidro. As pessoas até trombam nesses objetos, porque a luz não sofre desvio. O meu olho nem percebe que tem um objeto ali no meio, né? Então, meios transparentes são meios em que a luz percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente, uma linha reta. A luz sempre caminha em linha reta, a não ser que ela sofra algum desvio. Em objetos transparentes, ela não sofre nenhum desvio. Como exemplo, então, eu dei aí um vidro de uma janela. Já um translúcido, ela deixa a luz passar, diferentemente do opaco, onde não deixa a luz passar. Mas, ao passar pelo translúcido, a luz sofre desvios, ela não passa mais regular. Então, meios translúcidos, a luz não passa por eles com tanta facilidade, como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. A luz que gosta de caminhar em linha reta sofre desvios. Ela continua reta a partir daqui, mas ela, ao atravessar o meio, sofreu um desvio. Que exemplos que eu tenho desse meio? Papel manteiga, vidro fosco, as nuvens, né? Às vezes um vidro de box pode ser fosco. Então eu consigo observar a luz passando, mas eu não vejo os objetos atrás deles com tanta definição, né? Eles confundem um pouco a nossa vista, porque os raios sofrem deformações. Já os meios opacos, como a Lua é meio opaco. A Lua não deixa a luz atravessar por ela. A luz não consegue atravessar meios opacos. E o que a gente mais tem são exemplos de meios opacos, como madeira, papelão, né? O nosso caderno, nosso livro, a nossa mão. Nós somos objetos opacos. A luz não atravessa por nós, né? Então, a luz não se propaga por meios opacos. O que esses meios fazem, então? Esses meios absorvem e refletem essa luz. É só por isso que eu consigo observar a Lua. A Lua é um meio opaco, que apesar de branca, né, ela absorve parte da luz e a outra parte ela reflete para os nossos olhos. Então eu vejo a luz do Sol batendo na Lua, a Lua absorvendo parte dessa luz e refletindo como um espelho a outra parte dessa luz. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A definição dos três meios, saber explicar os três meios, o nome deles três, e o caminho que a luz faz por eles, e me dar exemplos. Legal? Bom, continuando a falar então das nossas fases da Lua. O que é importante eu saber? Coloquei 3 imagens aqui. Você tem que imaginar que o Sol está muito distante de nós, a luz dele caminha em linha reta, assim como a gente acabou de ver, né? A luz tem uma trajetória retilínea, e ela ilumina a Lua, e a Lua reflete, por ser um meio opaco, reflete para a Terra, para os nossos olhos, para a gente poder ver a Lua. Só assim que eu consigo ver a Lua. Acontece que a Lua nunca está no mesmo lugar. Ela caminha em volta da Terra. Ela dá uma volta a cada 28 dias, mais ou menos. A cada um mês. Tá? Vamos arredondar. Então, a Lua está cada dia num lugar um pouquinho diferente do dia anterior. E é isso que faz com que, a cada semana, a gente veja luas diferentes iluminadas no céu. Não é? E as 4 mais importantes são aquelas que a gente falou. A Lua cheia. Do lado oposto desse círculo, dessa órbita, eu tenho a Lua nova. Dos outros 2 lados eu tenho os quartos. Quarto crescente, quando forma a letra C.
quarto minguante quando forma a letra D. Entre essas luas, eu tenho também luas que não são nem totalmente cheias, nem totalmente novas, nem metadinha da lua, né? Então, é como se eu tivesse uma fase nova da lua a cada dia, porque ela está um pouquinho diferente a cada dia. E aí eu marco os 4 pontos principais dessa circunferência e dei nomes. Só isso, tá? A lua nova é quando eu não vejo a lua, ela está totalmente no escuro. A lua cheia é quando ela está totalmente iluminada. E os quartos, exatamente os quartos, são quando eu tenho metade da lua iluminada. Quando eu tenho metade iluminada formando a letra C, eu tenho a lua crescente. Quando eu tenho metade iluminada formando a letra D, eu tenho o quarto minguante. Olha aqui uma outra figura mostrando a mesma coisa. O Sol está muito, muito longe. A luz chega em linha reta e ela ilumina sempre metade da lua. Você pode fazer isso, um experimento. Se você tiver uma bolinha de isopor, de qualquer tamanho, e vai lá fora no sol, né, ao sol, e coloca essa bolinha assim, e observa essa bolinha, ela vai ter sempre metade iluminada pelo sol, porque ela é uma esfera, né? O sol nunca vai conseguir iluminar essa bolinha de isopor na volta toda dela, 100% da bolinha, mas sempre metade. O que importa pra gente é qual metade eu estou vendo da Terra. Imagina que a gente está aqui, ó, no Brasil, no estado de São Paulo. Quando eu olho para essa lua aqui, eu não vejo ela, porque ela não tem essa face voltada para a Terra, não recebe luz solar, só a de trás. Quando eu não vejo a lua, eu chamo de lua nova. Do outro lado, quando eu olho, estou aqui, moro aqui, e olho para essa lua, eu vejo a metade da lua inteirinha iluminada, né? A metade que a gente consegue ver. Isso me dá 100% da lua. Olha como é que eu vejo a lua da Terra, né? Então, aqui é como se eu estivesse no espaço, olhando a lua no espaço. E aqui é como se eu estivesse na Terra, olhando a lua da Terra. Então, essa é uma lua cheia. Toda a face voltada para a Terra está iluminada pelo Sol, que está aqui do outro lado. Enquanto isso, nos outros 2 pontos, eu tenho sempre essa metade esquerda iluminada. Por quê? Porque o Sol está desse lado. Só que acontece, se eu estou nesse ponto, eu observo a letra D, de minguante, e se eu estou nesse ponto, eu observo a letra C, de crescente. Lembrando que as fases crescentes e minguantes se invertem nos hemisférios. Quer dar uma olhada? Cuidado com o material em inglês. É o que eu estou falando para vocês. Eu tenho que prestar muita atenção com o material em inglês. Esse eu tenho certeza que é o material em inglês. Os nomes aqui estão em inglês, da lua, né? Essa é famosíssima, Full Moon. E essa aqui também é a nova, New Moon. Agora aqui eu tenho First Quarter e Last Quarter, né? É diferente. O quarter continua sendo o quarto, mas aqui ele chama de último quarto e aqui de primeiro quarto, né? Isso aqui é diferente da lua visto no nosso hemisfério, hemisfério sul. De novo, eu tenho aqui uma luz solar de um sol muito, muito longe. Todos os raios chegam em linha reta, iluminam sempre essa metade da Terra. Ao contrário daquela minha figura anterior, do outro slide, o sol estava do outro lado. Desse lado aqui está o sol agora, ó. Mas o que importa é, eu estou na Terra, olho para a Lua. Que Lua eu vejo? Aí tem aqui as figuras. Quando eu olho a Lua 1, que é uma Lua nova, eu não vejo a Lua. Por quê? A face da Lua voltada para a Terra está totalmente na sombra dela mesma, ó. O Sol bate daqui, ilumina essa metadinha aqui da minha bolinha de isopor, lembra? Essa outra metadinha da bolinha de isopor não recebe luz, então eu não vejo. Porque a Lua é um corpo iluminado. Ela reflete a luz solar. Que tipo de luz solar está batendo desse lado? Nenhuma, tá? Está batendo desse lado. Eu aqui da Terra consigo observar esse lado aqui da Lua? Não, só se eu estivesse no espaço. Por isso que a Lua fica invisível. Ela não recebe luz. É como querer enxergar no escuro. Como é que você enxerga no escuro? Não enxerga. Então essa aqui é a Lua nova, ó. Já a Lua 2 é um quarto crescente. Dá uma olhada como eu vejo da Terra. Isso que importa pra gente, ó. Forma a letra C? Então é um quarto crescente. Daqui do espaço está formando uma letra C? Não, mas aqui lembra que depende do hemisfério onde eu estou morando, tá? Então o que importa é, qual é a vista da Terra? É assim? Com essa metade da lua iluminada, forma a letra C, quarto crescente. Olha em inglês, para eles é o quarto minguante. Tá? Ó, quarto crescente no nosso hemisfério, em inglês, no hemisfério norte, quarto minguante para eles, forma a letra C. Toma cuidado. Aqui eu tenho na fase 3 uma lua cheia. Como é que eu observo da Terra? 100% iluminada, lua cheia. Daí ela vai de cheia, vai minguar. Metade dela aqui iluminada, como eu observo da Terra, forma a letra D.
quarto minguante. Como é que forma no hemisfério norte? A letra D é o quarto crescente, tá? Cuidado. O que não muda é o seguinte: de cheia para nova, ela tem que escurecer. De nova para cheia, ela tem que se iluminar. Certo? Isso não muda nos hemisférios. O que muda é a letra que forma no céu, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tem mais. Ó, aqui eu tenho no hemisfério norte, tenho no hemisfério sul. Olha como a nova e a cheia não muda. Óbvio, né? Lua cheia está 100% iluminada, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A nova está 100% no escuro, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Beleza? Isso não muda. Já os quartos, aí eles mudam, ó. O que eles chamam lá de first quarter, que está a letra D, para eles é crescente. Para nós é a letra C, que é a lua crescente, quarto crescente. Olha aqui a outra metade, que é o third quarter aqui, ou last quarter, né? Para a gente também é, mas forma a letra D, para a gente é o quarto minguante. Para eles é o quarto minguante, tem a letra C, viu? Agora aqui um totalmente em português, ó. Tá? De nova para cheia, ela vai se iluminando cada vez mais. De cheia para nova, ela vai se escurecendo cada vez mais. A metadinha, o meio do caminho, se forma a letra C, quarto crescente, se forma a letra D, quarto minguante. Acho que ficou bem claro, né, pessoal? Opa! Última coisa. Se eu sei que a Lua orbita em volta da Terra, e a cada dia ela está um pouquinho num lugar diferente, quando a Lua passasse na frente do Sol, ela ia tampar a luz do Sol para quem mora aqui nesse lugar da Terra. Então seria um eclipse, não é? O eclipse é quando o eclipse solar, nesse caso que eu estou falando, é quando a Lua passa na frente do Sol. Mas se todo mês a Lua passa na frente do Sol e se chama Lua Nova, por que não temos eclipses todos os meses? Isso é uma boa pergunta. Se a Lua andasse na frente da Terra todo mês, aí a gente ia ter um eclipse por mês. Toda Lua nova seria eclipse. Acontece que, caprichosamente, a Lua anda entortadinha aqui, ó, do eixo. Então, a sombra dela que faria na Terra não faz. Tá vendo? A sombra dela passa reto. Então, é uma Lua nova. E quando ela é cheia, quem faria a sombra na Lua seria a Terra. Daí a gente teria um eclipse lunar todo mês também. Toda a Lua cheia seria um eclipse lunar. Porque se a Lua estivesse aqui, na sombra da Terra. Mas como ela está nesse ângulo inclinado, ela está sempre fora, né? Agora, às vezes, nessa dança aí da Terra, da Lua e do Sol, a Lua passa na frente exatamente do Sol, fazendo com que o cone da sombra dela atinja um lugar da Terra. Nesse ponto da Terra tem um eclipse solar, porque o Sol foi tapado pela Lua. E quando a Lua se encontra dentro da sombra da Terra, perfeitamente alinhada, eu tenho um eclipse lunar. Porque eu estava vendo a Lua recebendo a luz do Sol, de repente ela entrou na sombra da Terra, ela vai desaparecendo, um eclipse lunar. Isso aqui só acontece em ocasiões muito especiais. Não é todo mês. Por quê? Porque o ângulo de rotação da Lua em volta da Terra é inclinadinho, por volta aí de 5,2 graus. Graças a essa inclinação é que eu não tenho eclipse todo mês. Legal? Eu escrevi aqui do lado para você saber como é que eu tenho uma lua cheia. Lua cheia é quando eu tenho o Sol, a Terra no meio e a Lua do outro lado, recebendo a luz solar de frente, 100% iluminada. Chamo de lua cheia. A lua nova é Sol, Lua, Terra. Quando o Sol está iluminando uma metade da Lua que eu não vejo da Terra. Então, para mim, ela está no escuro. Então, eu tenho uma lua nova. Legal? Então, dá uma estudadinha aqui, vê se faz sentido essa relação aqui, Sol, Lua, Terra, Sol, Terra, Lua, para você, tá bom? Finalmente, a gente chega nas constelações, né? Todo o céu que enxergamos foi dividido em 88 partes, né? Ou regiões, que eu chamo de constelações. Então, constelação, na verdade, não é um conjunto de estrelas. Muita gente fala, se eu perguntar, o que é uma constelação? Ah, olha uma constelação aqui. Ela é um conjunto de estrelas. Inclusive, muitos dicionários vão falar isso. A gente acho que já discutiu sobre isso. Mas, na verdade, na astronomia, quando a gente aprende, constelação, na verdade, é um pedaço do céu. São comparados aos estados num país.
Imagina o estado, o país aí, o Brasil, os estados que dividem o Brasil. Eles não estão todos costuradinhos um do lado do outro, sem deixar nenhum espaço, né? 26 estados. Então é como se tivessem 26 constelações em cima do Brasil. O céu inteiro foi dividido em 88. Se você quiser, você pode pesquisar essas 88 constelações. Não tem nenhuma nova, nem nenhuma que vai desaparecer. Por quê? Cada pedacinho do céu está dividido em 88, né? Hoje a gente pode usar um mapa celeste, que é aquele mapa que planifica o céu, para eu poder olhar no mapa e olhar no céu e encontrar a constelação. Só que também tem muitos aplicativos hoje. Eu vou passar alguns para vocês, se vocês não conhecem, para vocês poderem reconhecer as constelações no céu. É muito legal, tá? Então, imaginamos aqui que esse aqui é um céu que foi projetado naquele programa de computador, e aqui estão todas as estrelas do céu, desse pedacinho aqui, do céu oeste, nesse caso, tá? Cadê as constelações? As constelações seriam pedaços do céu. Então, olha aí. Aqui está a constelação do Cão Maior, né? Ela é esse pedaço todo, ó. Esse quadrado todo é a constelação do Cão Maior. O desenho do Cão Maior, que a gente imagina ao ligar os pontos principais, está aqui dentro do cachorrinho, ó. Duas patinhas, um rabinho aqui, ele está de lado. Aqui seria a parte da cabeça, aqui é a parte da cauda. Esse desenho, ele é uma criação do ser humano, ele não existe. É como se fosse um jogo de ligar os pontos, né? A gente atribui ali ao céu um personagem místico, uma alusão ao animal. Ele não existe de verdade. É só para o homem se localizar, contar histórias, né? Passar histórias de pai para filho, assim, de geração em geração. Mas também ele marca o céu como um grande calendário, né? Então agora a gente está na primavera. A constelação do Pégaso é a constelação da primavera. A constelação do Órion, que está aqui, é a constelação do verão. O Escorpião, que está do outro lado, é a constelação do inverno. E assim por diante, né? Então, o céu é um grande calendário. A gente precisa conhecer mais esse calendário para poder se localizar, saber as estações do ano, quando é seca, quando é chuva, quando é frio, quando é calor, né? Os antigos sabiam mais do que a gente sobre isso. Mas então, constelação não é um conjunto de estrelas, é um lugar no céu. É uma região que foi dividida, né? O céu todo foi dividido em 88 partes. Cada constelação é uma partezinha dessas 88. Olha que interessante também essas três figuras. Dá para você reparar, se você deixar uma câmera ligada, tá? Uma câmera que tem uma abertura muito longa de exposição. No hemisfério norte, você vai ver as estrelas todas girando nesse sentido aqui, ó. Counterclockwise, que é anti-horário. E eles parecem girar em torno desse ponto aqui. Se você estiver no hemisfério sul e fizer a mesma coisa, as estrelas vão girar no sentido clockwise, no sentido horário. Todas também mais ou menos ao redor desse ponto aqui. Isso mostra que a Terra é redonda. Se no hemisfério norte elas parecem girar no sentido contrário do que o do sentido sul, ela só pode ser uma esfera. E no meio do caminho, como é que elas vão girar? Desse jeito que está aqui, pessoal. Ó. É como se fossem as linhas do Equador. Elas vão girar todas paralelas. Elas vão nascer no leste para mim, mas todas vão subir bem retas. Elas não vão girar em torno de ponto nenhum, porque eu estou no meio do planeta, estou no meio da esfera, né? Se eu olhar para o sul, eu vou ver elas girando no sentido horário. Se eu olhar para o norte, eu vou ver elas girando no sentido anti-horário. Olha que interessante, né? Isso aqui é uma das provas para mostrar que a Terra é redonda, na verdade. Muito bonitas essas imagens. A constelação mais famosa que a gente tem aqui no hemisfério sul é o Cruzeiro do Sul, que está na bandeira nacional. Vocês já me disseram que já estudaram sobre ela. Aqui está ela no céu, ó, as 4 estrelinhas. E uma outra intrometida aqui no meio, tá? Elas representam os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo na bandeira. Legal? Né? Ela se encontra bem próxima do Polo Sul Celeste, ou seja, desse pontinho aqui, que é o Polo Sul na esfera celeste, né? É onde o céu todo parece girar em volta. Tem um Polo Sul aqui. Então, o Cruzeiro do Sul recebe esse nome do Sul, tá? Porque ele está bem perto do ponto sul celeste, tá? Ele gira por aqui, ó. Não é exatamente no polo sul celeste. No hemisfério norte tem uma estrela que está bem perto lá, que é a estrela polar. No hemisfério sul não tem uma estrela, mas tem uma constelação famosa, que é o Cruzeiro do Sul, tá? Quem é que consegue ver? Só quem está no hemisfério sul ou em regiões do hemisfério norte bem próximas ao Equador. Então, do Equador para baixo, todo mundo consegue ver o Cruzeiro do Sul. Do Equador para cima,
não dá para ver, porque ela está bem perto aqui do Polo Sul Celeste. Assim como a gente não vê algumas constelações do hemisfério norte também, porque estão bem próximas do Polo Celeste Norte, tá? Então, estudem um pouquinho sobre o Cruzeiro do Sul, o que ele representa, aonde ele fica mais ou menos e quem é que consegue ver. Legal? Então é isso. Se você chegou aqui até aqui, viu um pouquinho da astronomia da noite, um pouquinho das fases da Lua e das constelações, o que elas representam, você chegou até o final da aula e cumpriu o objetivo. A gente se vê na próxima